Seja muito bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. E dando continuidade ao vídeo anterior, vamos falar, a gente continua aqui no tópico sobre as fontes do direito penal, só que agora a gente vai falar sobre fonte formal imediata e fonte formal mediata, beleza? No vídeo de hoje. Esse tema é um pouco mais longo, por isso que eu não gravei no vídeo anterior, porque ele vai ser mais longo, provavelmente, beleza? Mas vamos tentar aqui fazer para ficar rapidinho, mas para que fique claro também. Não adianta ficar só rápido e ficar não muito claro, beleza? Então vamos lá. Fonte formal imediata é a lei, que se divide em preceito primário e preceito secundário, beleza? Então, o que é o preceito primário? Preceito primário é a descrição da conduta considerada criminosa, certo? Esse é o preceito primário. Preceito secundário é a cominação, é a pena, é a sanção, beleza? Então quando você vê um artigo lá, eu sempre dou o mesmo exemplo, né? Mas vamos lá, o 5.5, furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso é o preceito primário. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse é o preceito secundário, tá beleza? E aí, a fonte formal imediata, no caso, a lei, que é dividida em preceito primário e secundário, ela pode ser classificada também como lei incriminadora e lei não incriminadora, certo? Então a lei incriminadora, ela vai prever crimes e sanções, certo? E a lei não incriminadora é o contrário, não vai prever condutas criminosas e nem sanções. E a lei não incriminadora, ou as leis não incriminadoras, elas ainda possuem as suas subdivisões, que são as permissivas e as finais complementares ou explicativas. Beleza? Então, as permissivas quais são? Eu já gravei vídeo aqui falando sobre as excludentes de ilicitude, beleza? Prevista lá no artigo 23 do Código Penal. Se a pessoa cometer, estando amparado por aquelas situações, ela não terá cometido crime, ok? Então, essas são as leis não incriminadoras permissivas. E as finais complementares ou explicativas? São todas as outras da parte geral do Código Penal, beleza? Do artigo 1 ao 120, excluindo o 23. Todas as outras são essas. Por quê? Porque são normas que não estão incriminando nada, elas estão explicando como será aplicado lá na hora de que a pessoa cometer algum crime lá previsto lá no artigo 121 em diante, e aí ela vai explicar. Então essa é a função da parte geral do Código Penal e desses artigos do 1º ao 120. Beleza? Então elas esclarecem o conteúdo de outras normas e delimitam o âmbito da sua aplicação. Beleza? E aí, quais são as características das normas penais? Quais são? Vamos lá? Exclusividade, anterioridade, imperatividade, generalidade e impessoalidade. São essas 5 características. Vamos falar a respeito de cada uma delas, começando pela característica da exclusividade. Nada mais é do que exclusividade, só elas podem definir crimes e cominar penas, beleza? Característica da exclusividade. Característica da anterioridade. Vai dizer que as que descrevem crimes só têm aplicabilidade caso já esteja em vigor quando a pessoa cometer o ilícito, certo? Uma conduta que passa a ser descrita como crime depois que a pessoa praticou a conduta, ele não vai poder ser punido por isso, porque quando ele praticou não era crime ainda. Então, as normas aí que prevêem, que descrevem os crimes, só podem ser aplicadas a fatos posteriores a ela, beleza? Imperatividade impõe-se coativamente a todos, ou seja, sua observância é obrigatória por todos, certo? Imposta. Generalidade tem eficácia erga omnes. O que é eficácia erga omnes? Dirige-se a todos. Importante observar que inclusive aos inimputáveis, beleza? Generalidade é a todos. E por fim, impessoalidade, que ela se destina a todas as pessoas, impessoal e indistintamente. Não pode haver uma norma para punir uma pessoa em específico, ok? Essa é a última característica aí. Agora falaremos aí das normas penais em branco, ou também chamada de normas penais cegas, que nada mais é do que
uma norma que está faltando algum complemento para ela poder ser utilizada. Vamos logo dar um exemplo aqui para você já captar a mensagem. Lei de drogas. Lei de drogas. Se você ler lá a Lei de Drogas, a 11.343 de 2006, você vai ver lá que não tem definição do que é droga. Por quê? Porque essa norma ela precisa ser complementada por uma portaria da Anvisa, que vai dizer quais são as substâncias consideradas drogas, certo? Então por isso que é uma norma penal em branco, ela é em branco, ela precisa de uma complementação de outra lei ou de algum ato infralegal. Vamos falar aqui as espécies, aí vocês vão ficar mais ligado aí no movimento, beleza? Então primeira espécie aí, norma penal em branco em sentido lato ou homogênea. O que é isso? Nada mais é do que o seu complemento é dado pela mesma fonte formal. Ah, qual é o exemplo disso? Artigo 237 do Código Penal, que é complementado pelo artigo 1521, inciso 1 a 7 do Código Civil. Então o artigo 1521, do inciso 1 ao 7 do Código Civil, ele vai dizer lá quem está impedido de casar, quem não pode casar. E aí o artigo 237 do Código Penal vai falar o seguinte, se a pessoa casar naquelas situações que está prevista lá no Código Civil, incorrerá no crime aqui do 237, beleza? A próxima classificação, norma penal em branco em sentido estrito ou heterogêneo. O que é isso? O complemento ele provém de fonte diversa. Por exemplo, uma portaria, um decreto, que é o exemplo primeiro que eu falei aí a respeito da portaria da Anvisa lá com relação à lei de drogas, beleza? Então essa é a diferença. E por fim, a última classificação é a norma penal ao avesso, que nada mais é do que uma norma em que o preceito secundário está incompleto. Sanção está incompleta, a cominação. Então, o preceito primário, a definição está certinho, a descrição lá, ó, certinho. Só que o preceito secundário está incompleto. Aí sim, não vai poder ser feito por ato infralegal essa cominação. Se for por lei, beleza. Por ato infralegal, não vai poder, porque daí sim será inconstitucional, pois só a lei pode cominar penas. Tá beleza? E agora chegamos nas fontes formais mediatas, ou seja, costumes e princípios gerais do direito. Falamos ali da fonte imediata, é a lei, agora a mediata. Costumes e princípios gerais do direito. E para começar, costume. O que é um costume? Então, o costume ele é um complexo de regras não escritas, preste atenção nisso, o costume ele não é escrito, que são obedecidas, né, com tanta frequência que acabam assim, se tornando regras imperativas ante a convicção social da necessidade da sua observância. Tranquilo? Então são regras imperativas da comunidade que todos têm por correto seguir aquilo lá. Lembrando aí que o costume não cria delitos e nem comina penas, tá beleza? Sob pena de ferir o princípio da reserva legal. Mas é uma regra subjetiva ou quase obrigatória da sociedade em cumprir aquilo lá. Esses são os costumes. E quais são seus elementos? São dois. Elemento objetivo e o elemento subjetivo. Elemento objetivo, constância e uniformidade dos atos. E o elemento subjetivo é a convicção da obrigatoriedade jurídica de se manter praticando aquela determinada conduta. E aí, quais são as espécies de costumes? Então, primeiro, contra-legem, ou contrário à lei, que aí traz a inaplicabilidade da norma jurídica em face do desuso, ou seja, da inobservância constante e uniforme da lei. Muita gente dá como exemplo isso o jogo do bicho ou caça-níquel, dizendo que o costume revogaria a contravenção penal, por exemplo. Mas lembre-se que um costume contra a lei não pode vigorar. Vivemos num país onde as leis que devem imperar. Então o costume jamais revogará uma lei. E isso é o que está previsto lá no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Beleza? Segunda espécie,
secundum legem, onde a própria lei traça as regras sobre a aplicação da lei penal. Então a própria lei fala para se adotar os costumes jurídicos no caso. E por fim, a última espécie, a prater legem, que preenche lacunas e especifica o conteúdo da norma. E aí falamos sobre os costumes e agora falaremos sobre os princípios gerais do direito, que são princípios que se fundam em premissas éticas extraídas do material legislativo. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai dizer o seguinte: quando a lei for omissa, devem ser aplicados a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, inclusive nessa ordem. Beleza? Lembrando aqui que eu falei de analogia, mas é bom a gente ficar ligado que a analogia não é fonte formal mediata, não. E sim um método pelo qual se aplica as fontes formais imediatas. Então, na analogia, você vai usar uma lei, porém não uma lei específica ali, mas uma lei para um caso semelhante. Falaremos a respeito da analogia mais para frente no vídeo específico sobre ela. Tem bastante coisa para falar sobre analogia. E aí, para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre as formas de procedimento interpretativo, que são 3. A equidade, doutrina e jurisprudência. Vamos falar delas porque a gente vai falar bastante sobre isso. Primeiro, a equidade é o conjunto das premissas e postulados éticos pelos quais o juiz deve procurar sempre a solução mais justa possível do caso concreto. E aí ele vai tentar tratar todas as partes de forma absolutamente igual. Essa é a equidade. A doutrina é a atividade realizada por estudiosos do direito que vão tentar interpretar o conteúdo das normas jurídicas aí da melhor forma possível, assim auxiliando os operadores do direito com base nesses estudos aí dos doutrinadores, beleza? E por fim, a jurisprudência, que nada mais é do que julgados reiterados sobre determinado assunto ou determinada matéria, que acaba uniformizando o entendimento, tá beleza? Então, com isso encerramos o vídeo de hoje, mais um chato pra caramba com esse assunto pesado e complicado, mas não é por isso que não é importante. E se ficou alguma dúvida, mande aí na descrição do vídeo, que eu terei o maior prazer de responder. Caso você não for inscrito, inscreva-se clicando aqui nesse botão, ó. E aí você vai ficar por dentro das próximas postagens. Se você curtiu o vídeo, clica aí no gostei aí embaixo do vídeo, no botãozinho assim, para ajudar a divulgação. E se você não assistiu os últimos vídeos, assista-os clicando aqui do lado, ó. Tranquilo, só clicar aí que o link já vai abrir lá direto, falou? Então, forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.